No Justiça para Todos de hoje, vamos conversar com a desembargadora federal Mônica Cifuentes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mineira de Belo Horizonte, juíza desde 1992, formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possui mestrado em Direito Econômico e doutorado em Direito Constitucional. Desde 2006, exerce a função de juíza de enlace no Brasil para a Convenção da Haia, de 1980, que cuida dos aspectos civis do sequestro internacional de crianças. E é membro da Rede Internacional de Juízes da Haia. Hoje vamos falar sobre o sequestro internacional de menores e os aspectos da Convenção da Haia de 1980. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Doutora Mônica, muito obrigada por comparecer ao programa Justiça para Todos. É um prazer recebê-la aqui. Eu que lhe agradeço, Daiane. Muito obrigada. E vamos começar a entrevista falando sobre o sequestro internacional de crianças. Esse número aumentou e, se aumentou, por que isso? Bom, o número do sequestro internacional de crianças, ele é proporcional ao fenômeno, né, da globalização, ao aumento da circulação das pessoas, que hoje em dia, cada vez mais, né, viajam, constituem família no exterior, conhecem pessoas no exterior, têm filhos, e quando há ruptura e um deles decide pegar os filhos e levar para o seu país de origem, aí acontece esse fato, né, que é regulado pela Convenção, que é exatamente o sequestro internacional de crianças. Certo. A partir de quando e por que o conceito de subtração internacional de crianças passou a constar na Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças e também na Convenção Interamericana sobre a Restituição Internacional de Menores? Bom, aqui nós temos de fazer uma distinção, que é o seguinte: tanto a Convenção da Haia de 1980, como também a Convenção Interamericana, ainda continuam utilizando esse termo sequestro. Esse termo subtração passou a ser utilizado no Brasil pela doutrina e pela jurisprudência de uns anos para cá, quando os aplicadores do direito constataram, né, que, na verdade, o que houve? Houve uma má tradução dessa expressão para o português, né, abduction em inglês, para sequestro. Quando no Brasil a palavra sequestro ela tem uma conotação criminal. E, no entanto, a Convenção não trata de aspectos criminais, ela trata de aspectos civis, como se fosse um ilícito civil no âmbito internacional. Então, na verdade, esse termo subtração ele ainda não está definido, embora os aplicadores da lei ultimamente tenham utilizado esse termo subtração, mas, na verdade, se nós nos atermos estritamente aos termos da Convenção, a palavra sequestro ainda é utilizada. E qual que é a responsabilidade desse país que assina a Convenção? A responsabilidade primeira desse país que assina é fazer respeitar os termos da Convenção, que diz o seguinte: uma criança que foi ilegalmente ou ilicitamente subtraída de um país para o outro, né, pelos seus pais ou então pelos seus responsáveis, ela tem que ser restituída ao país de onde ela veio. Daí porque um grande equívoco na interpretação da Convenção é achar que a Convenção trata de extradição de menores ou que nós estamos devolvendo, expatriando o menor quando nós cumprimos a Convenção. Não. O que nós estamos fazendo é simplesmente atender ao interesse maior da criança, que, segundo se estabeleceu na Convenção, qual que é? É o de ser retornada para o seu país, onde ela estava, né? Porque ali o juiz vai ter mais condições de analisar a situação daquela criança antes dela partir. Então não se trata assim de determinar que a guarda dessa criança vai ficar com o pai ou com a mãe. Não, o juiz brasileiro, quando ele determina a restituição da criança, ele está simplesmente dizendo, olha, aqui no Brasil o juiz não tem competência para analisar esse caso de guarda. Quem vai determinar com quem a criança vai ficar é o país de onde ela veio. Porque lá ela tem a escola dela, onde ela frequentava, tem os amigos, tem o círculo de pessoas, a família, né? Então é muito melhor para essa criança
que a análise de quem vai ficar com ela seja lá do país de origem. Você imagina só, Daiane, vamos supor, um casal morando nos Estados Unidos. De repente a mãe, nós temos vários casos assim, né? A mãe briga com o pai, os dois têm um desentendimento, muitas vezes se alega violência doméstica, outras não, as razões são várias, né? Os dois se separam, ou então há uma briga qualquer, a mãe pega essas crianças e foge para o Brasil. Ora, nós temos de pensar primeiro, essa criança, ela não tem que ficar só com a mãe. Ela tem o direito de ter o pai e a mãe junto dela, né? Então, quer dizer, o direito de ambos os genitores, o direito é o mesmo, de estar com seu filho e do filho de estar com ambos os pais. Pronto. Outra coisa, ela não pode tomar essa atitude em desrespeito ao direito de guarda do outro. Porque o outro também tem o direito de cuidado, tem o dever de cuidado sobre o menor. Então, quando ela faz isso, quando a pessoa faz isso, seja o pai, seja a mãe, o que ele está fazendo? Primeira coisa, ele está rompendo um laço, que é o laço da criança com o seu pai ou com sua mãe, conforme for a pessoa que a levar, né? E também está causando, com isso, um prejuízo para o outro genitor da criança. Então, na verdade, ela está fazendo um ato ilícito em benefício dela própria, ou então, às vezes, até alegando em benefício da criança, mas causando um trauma muito grande. A gente tem casos e casos de crianças que ficam sem ver os seus pais, o pai ou a mãe, por anos a fio. Né? Há vários casos assim. Olha só o que isso vai representar na vida futura dessa criança. Casos de alienação parental. Né? Então, o que a Convenção estabelece? Não, uma vez identificado isso, retorna a criança para o país. Então, já que o casal não consegue mais viver junto, vamos deixar para esse juiz lá de onde eles vieram decidir se a guarda vai ficar com um ou com outro. Vai regular direito de visita, direito de alimentos, mas tudo no país de origem. Doutora Mônica, a gente continua essa conversa no próximo bloco. O Justiça para Todos vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos a falar sobre sequestro internacional de menores e os aspectos da Convenção da Haia de 1980. A nossa entrevistada é a desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Mônica Cifuentes. Doutora Mônica, no bloco anterior, a senhora falou bem detalhadamente sobre o papel de quem assina, do país que assina a convenção. Agora, qual é o órgão responsável por dar cumprimento ao que fica decidido na convenção? Esse, Daiane, é o grande ponto da convenção. Acho que por isso que ela tem tanta efetividade. Porque a convenção estabeleceu um sistema de autoridades centrais. São autoridades constituídas em cada país exatamente para dar cumprimento a essa convenção. Então, de modo que o pedido, ele não passa, por exemplo, pelo Ministério das Relações Exteriores, pelos consulados, seguindo toda aquela burocracia que nós sabemos que existe, né, no trato dessas questões quando se trata de problemas assim consulares, né? Então, o pedido vai diretamente da autoridade central de um país para a autoridade central de outro país. Então, quer dizer, esse pedido é feito muitas vezes até por via eletrônica, sabe? Há os formulários que são
previstos para isso, né? Então a comunicação é muito rápida entre uma autoridade central e outra. No Brasil, né, a autoridade central para cumprimento da Convenção da Haia está estabelecida dentro do Ministério da Justiça, né? Antes era dentro da Secretaria de Direitos Humanos, agora dentro do Ministério da Justiça, e eles têm recebido esses casos, tantos casos que vêm de fora, pedidos que vêm, requerimentos de outros países para o Brasil, como também pedido de nacionais que tiveram seus filhos subtraídos para o exterior e fazem o pedido através da autoridade central brasileira. Agora, eu queria saber da senhora o seguinte, o papel da Justiça Federal. Cabe à Justiça Federal decidir com base na Convenção da Haia ou de outros tratados internacionais? A Justiça Federal tem que decidir basicamente com fundamento na Convenção da Haia ou então, conjuntamente, né, na Convenção Interamericana, né, também que trata de sequestro de crianças. Nós ainda não temos, infelizmente, é uma questão na qual nós temos trabalhado já há um tempo, mas ainda não se efetivou, e acho que é importantíssima a criação de uma lei no Brasil que regule a aplicação da Convenção da Haia de 1980, até para facilitar o seu procedimento. Houve um grupo de trabalho há 2 anos atrás, do qual eu inclusive fui vice-presidente, que nós fizemos, né, com a presença de vários órgãos, redigimos um projeto de lei para aplicação da Convenção, mas até o momento isso não foi ainda, não teve seguimento. Mas há esse projeto de lei, esse esboço de projeto de lei, que eu espero que venha a se transformar numa lei para regular o procedimento, inclusive para auxiliar, para dar mais bases para o juiz, para o Ministério Público, para o advogado, como funciona a convenção. Há muitos casos em tramitação no Brasil? Olha, atualmente nós temos cerca de 300 casos. Se você pensar em termos de Brasil, não é um número significativo, né? 300 casos, em face da Justiça Federal brasileira, em que cada gabinete de juiz tem aí 8, 10 mil processos, até que o número é bastante reduzido. Mas são casos muito complexos. São casos em que envolvem muitas vezes até questões diplomáticas, né? Questões diplomáticas graves. Vocês vejam, nós tivemos exemplos aí de casos com os Estados Unidos, casos com a Argentina, com Portugal, com Israel, em que os embaixadores brasileiros tiveram de se movimentar para poder tentar a solução rápida do caso. Então, são casos bastante sensíveis e que, por isso, merecem uma atenção muito grande. E quais são as maiores dificuldades para garantir o retorno dessa criança para o país de origem? Olha, as maiores dificuldades hoje, eu diria que se referem ao procedimento judicial. Por quê? Como não existe essa regulamentação legal, né, sobre qual procedimento a seguir, como a convenção ainda é relativamente nova no Brasil, né, somente em 2000, no ano 2000 foi constituída a autoridade central, quer dizer, 17 anos de tramitação não é muito tempo ainda para poder se solidificar um entendimento a respeito do assunto. De uns anos para cá, eu diria assim que de 10 anos para cá, mudou muito, melhorou muito a aplicação da convenção. Mas ainda há um certo desconhecimento e o trâmite judicial, eu tenho que reconhecer isso, ainda está muito lento. Então, muitas vezes, o processo demora aí 6 anos para poder chegar a uma decisão final. E com isso, a criança vai se adaptando, né, ao país, vai criando uma situação constrangedora para o pai que está lá fora. Então, esse para mim é o nosso nó hoje na aplicação da convenção, a demora no procedimento judicial. Nos casos dessa natureza, a senhora acha que aquela questão da conversa, do acordo ainda é a melhor saída? É a melhor saída, definitivamente. Desde o início do procedimento, tanto na fase administrativa, quando o processo ainda está tramitando perante as autoridades centrais, como também na fase judicial, nós temos batido muito nessa tecla para que os juízes façam uma tentativa de conciliação entre as partes, porque isso é melhor para todo mundo.
é melhor para o casal, é melhor para a criança, resolve mais rápido. Porque, veja, Daiane, muitas vezes o grande empecilho é o juiz, por exemplo, determina o retorno da criança e a gente tem dificuldade de cumprir essa decisão de retorno. Porque aí vem vários aspectos envolvidos. Quem paga a passagem? Com quem que essa criança vai? Ela vai sozinha para o exterior? Quer dizer, a mãe fica aqui e o menino vai sozinho? Chegando lá, onde é que essa criança vai ficar? Até que decida a guarda. Com quem que essa criança vai ficar? Né? Então, tem várias questões aí de estratégia, né, no retorno dessa criança que são difíceis, são assim, bastante custosas para o juiz para poder analisar isso. Daí porque o papel, né, que eu desempenho no Brasil e o papel que os juízes, meus colegas, desempenham no exterior, é muito importante o juiz de ligação. Porque o juiz de ligação ele facilita esse processo. Sabe? Ele tem essa capacidade conferida pela Conferência da Haia de fazer essa intermediação, de conversar com o juiz lá do outro país, de dizer, olha, como é que nós vamos fazer para resolver isso melhor? Porque às vezes há até uma ordem de prisão contra a mãe lá no outro país. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, há estados lá em que sequestro de criança é crime. Então a mãe sai de lá com a criança, mas na verdade ela está respondendo um crime lá também. Não é, porque não é só aqui no Brasil não é crime, né? Mas lá, às vezes ela chega lá, tem uma ordem de prisão contra ela. Na Alemanha é assim também. Dificulta, né? Nós já tivemos casos de a mãe, quando chegou lá na Alemanha, foi devolver a criança, retornar a criança, tinha policiais esperando lá no aeroporto para prender a mãe. Aí nós tivemos de entrar para poder, todo um trâmite, né, diplomático e tal, para poder resolver a situação. São situações realmente angustiantes. Desembargadora, nossa conversa continua no próximo bloco. O Justiça para Todos volta em instantes. E o Justiça para Todos volta a falar com a desembargadora federal Mônica Cifuentes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sobre sequestro internacional de menores e os aspectos da Convenção da Haia, de 1980. Doutora Mônica, o aspecto tempo, ele é fundamental para resolver a questão e resguardar os direitos dessa criança e desse adolescente? Ele é fundamental por dois motivos, Daiane. Primeiro, porque a demora do procedimento ela causa situações prejudiciais à criança, que é de sua própria adaptação ao meio, as situações de alienação parental, a situação de que quanto mais tempo a criança fica no país de origem, mais difícil o seu retorno, né? Agora, um aspecto fundamental, que no meu entendimento, é o limite etário da Convenção. Porque a Convenção expressamente diz que se aplica a menores até 16 anos. Então, uma vez que a criança atingiu esse limite etário, a Convenção já não mais se aplica. E nós temos visto muitas vezes que é até uma estratégia, né, do pai subtrator ou da mãe subtratora prolongar o procedimento para que a criança atinja essa idade e, portanto, nada mais possa ser feito. O juiz não possa mais aplicar a Convenção. E quais os aspectos que esse juiz tem que considerar na hora de tomar essa decisão tão delicada, né? O juiz federal, ele basicamente, até que, embora seja complexa a decisão nesse caso, ela vai verificar simplesmente se quando a mãe trouxe a criança, se houve uma ruptura, né, uma quebra do direito de guarda do outro cônjuge e se esse traslado da criança para cá foi ilegal. Né? Então, se houve isso, qual o próximo passo que o juiz vai analisar? Se há alguma exceção que permita que a criança fique no Brasil. Então, esses dois aspectos ele vai analisar, não se configurando que a retenção ou a vinda da criança para cá foi ilegal.
e que não há nada que impeça esse retorno, a decisão dele vai ser uma só, retornar. Né? Para mim, mais complexa é a decisão do juiz de família, né? Que diante desses aspectos todos vai decidir com quem vai ficar a criança, vai regular direito de visitas, essas coisas, esses aspectos que estão tão complexos nas relações humanas, que são aspectos muito dramáticos. Mas o juiz de família também leva em consideração tudo que foi analisado pelo federal. Com certeza, ele vai levar em conta todos esses aspectos. E aí, Daiane, se me permite, eu gostaria de fazer uma observação sobre a importância de se ouvir a criança. Sabe, cada vez mais os juízes têm prestado atenção a isso, crianças assim que o juiz vê que ela já tem uma capacidade de discernimento, principalmente aí a jurisprudência internacional tem considerado a partir dos 8 anos, a importância de chamar essa criança, claro, utilizando-se das cautelas, né, que se deve ter ao ouvir uma criança, como a presença do psicólogo, a presença do Ministério Público, ouvir essa criança e saber como é que ela se sente em relação àquela história. Porque a criança ela pode trazer muita informação. Você veja, há pouco tempo atrás nós tivemos um caso noticiado aí pela imprensa no Brasil, em que o pai, acho que foi até preso, né, porque as crianças foram induzidas a mentir sobre a situação familiar por uma amiga da mãe. Né? Nós tivemos esse caso aí recentemente, há semanas atrás, e somente depois que os filhos foram ouvidos, que se permitiu ouvir os filhos, é que a situação do pai foi esclarecida e ele foi colocado em liberdade, porque ele estava inclusive preso, sob a alegação de violência doméstica, né? Eu soube desse caso. Então, cada vez mais a oitiva da criança se torna importante nesse procedimento. Em geral, doutora Mônica, a gente entende que o juiz normalmente decide pelo retorno, mas há casos em que ele precisa decidir o contrário, não permitir essa volta? Há casos e são previstos, inclusive, na própria convenção, né? Porque o principal objetivo da convenção é o retorno, a restituição do menor. Mas a própria convenção, no seu artigo 13, principalmente, ela estabelece hipóteses em que o juiz pode recusar o retorno. Por exemplo, quando a criança está sob situação de grave risco no seu país de origem. O que tem sido alegado de grave risco e perigo? Principal argumento, que tem inclusive suscitado muitas discussões no âmbito da Conferência da Haia, as questões de violência doméstica. Porque a mãe alega que está sofrendo violência doméstica sobre ela, ou então que a criança em si mesma está sendo agredida pelo pai e vem para o Brasil, vai para o seu país. O que acontece? Nós aqui, então, o juiz tem que analisar essa situação para ver se configurou mesmo a situação de violência doméstica que impeça o retorno da criança, porque, obviamente, se o que nós estamos querendo proteger é o interesse da criança, você não vai querer que ela volte, né, para um ambiente no qual ela estava sendo agredida. Mas eu repito, isso é uma situação excepcionalíssima, porque o juiz tem que analisar isso com muito cuidado, porque hoje em dia, né, e sempre, as alegações de violência doméstica têm que ser analisadas dentro do seu contexto. Não basta simplesmente alegar, tem que provar que existe. Quem perde a guarda, no caso, seja o pai ou a mãe, a questão da visita está prevista também? A convenção também trata do direito de visita. A visita ela pode ser determinada não apenas no curso do procedimento, por exemplo, o procedimento de restituição, ele é um procedimento às vezes demorado, então o juiz ele pode autorizar como medida cautelar que o pai ou a mãe visite a criança, para que não rompa esse lado, né, esse relacionamento entre os dois. Então, que o pai ou a mãe continue visitando a criança enquanto o procedimento de restituição está em andamento. E pode também, por previsão da convenção, o pai ou a mãe simplesmente dizer, olha, eu não preciso que a criança retorne, mas eu quero ter o direito de vê-la. Então, ele pode, pela convenção também, exercitar esse direito. E esses critérios da visita também variam de caso a caso, né? Variam de caso a caso, claro, e conforme a observação, né, do juiz, a análise do processo que o juiz tem que ter. Doutora Mônica, depois que há essa decisão do juiz de retorno, ou até mesmo, como a senhora falou, excepcionalmente, os casos em que não autoriza,
Há um acompanhamento para saber se essa criança se adaptou a essa nova realidade? Infelizmente não. Porque o juiz, uma vez que ele dê a sua decisão, ele não tem mais como acompanhar, ele cumpriu a sua função jurisdicional. A autoridade central também não há previsão de que ela continue esse acompanhamento depois que o caso é encerrado. Então, infelizmente, isso não acontece. Doutora Mônica, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a presença da senhora no Justiça para Todos. Muito obrigada, Daiane. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema, do qual eu gosto tanto. E o Justiça para Todos termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.